Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Bem, hoje vai ser um episódio um bocadinho imprevisível. Isto porquê? Porque eu neste momento estou aqui com uma dualidade de emoções. Por um lado extremamente feliz e por outro lado com alguma tristeza. E eu aproveitei por nem discutir este assunto contigo, porque eu acho que seria muito mais produtivo para vocês perceberem como é que eu e Maria José comunicamos, como é que nós refletimos sobre algo que está acontecendo na nossa vida. E algo que vos afeta a vocês também, ou que está relacionado com vocês e com uma atitude ou a ausência de uma atitude por parte das pessoas. Deixem-me começar por vos dizer que o episódio, não da semana passada, portanto o último episódio, deixou-nos extremamente surpresos porque nós percebemos que estamos a ter um papel muito ativo na contribuição da libertação mental de muita gente. Não é? E tivemos uma interação muito interessante, foi talvez dos episódios com mais interação, e é precisamente por essa interação que eu acho que faz sentido nós hoje conversarmos e nós partilharmos aqui algumas ideias. Eu já tenho a minha ideia, e quero saber também a opinião da Maria José, sobre aquilo que aconteceu. Deixem-me explicar-vos e fazer aqui um enquadramento. Aquele episódio teve reações bastante profundas, posso dizer. Eu recebi muitos e-mails, recebi mensagens pelo WhatsApp das pessoas que já fizeram mentoria comigo ou que já tiveram algum contacto privado comigo, muitas mensagens privadas nas redes sociais de pessoas a partilharem a sua opinião. No entanto, houve um fenómeno extremamente curioso. Pouquíssimos comentários, tanto no Spotify acho que nem tivemos nenhum comentário, mas no YouTube pouquíssimos comentários. E eu era assim. Ora bem, nós pedimos no final do episódio para as pessoas partilharem aquilo que sentiam, para nós fomentarmos aqui uma discussão saudável, para nós, de alguma forma, termos um papel ativo na mudança do mundo. Porque todos nós chegamos à conclusão, e vocês também concordaram connosco, que as coisas não estão a caminhar para bom porto, não é? Nós estamos a viver numa altura extremamente instável, as pessoas estão desequilibradas, sem esperança no futuro, olhamos para o mundo à nossa volta, só vemos caos, e, de facto, tivemos ideias muito construtivas que foram partilhadas de forma privada, e esta é a parte mais importante, mas publicamente não. E eu confesso que já venho, eu às vezes até pensava que era tipo uma maldição, ao longo dos anos. Porque na passada quinta-feira, portanto eu estive em reunião, portanto não foi de uma semana depois da publicação do episódio, eu estive em reunião com a minha equipe, como estou, aliás, todas as quintas-feiras de tarde, e estivemos mais de 2 horas a falar sobre este fenómeno. E que fenómeno é este? Da mesma forma como muita gente expressou a sua opinião de forma privada, não querendo se expor, ok? Também acontece rigorosamente a mesma coisa com os meus alunos, com os meus mentorados e com pessoas, por exemplo, que são usuárias da frequência da cocriação. Acontece uma coisa muito curiosa há cerca de 3 semanas atrás, em que eu entrei em contacto com algumas pessoas que deram testemunhos surreais na frequência da cocriação e pedi, uma coisa que eu normalmente nunca faço, se as pessoas se importariam de partilhar o seu testemunho, aquela sua história de vitória, de superação, com as outras pessoas, ou seja, publicamente. Para quê? Para inspirar outras pessoas. Obviamente, e não sendo hipócrita, nem tendo aqui qualquer tipo de falso pretenciosismo, que eu sei que se alguém vai dar um testemunho em vídeo, que isso me pode ajudar a ter mais vendas, mais conversões. Portanto, isto é mais claro como o dia. Mas pensem comigo. Se eu estiver a prometer alguma coisa, se eu estiver a alegar a validade de um programa, mas não tiver testemunhos que suportem aquilo que eu estou a testar, é muito difícil para você desse lado, que nos escuta ou que me vê as minhas publicações e etc., acreditar naquilo que eu estou a dizer. É aquilo que o Luís diz, não aquilo que as pessoas comuns dizem. Porque vocês acreditam que, tanto eu como a Maria José, que somos uns privilegiados, que somos diferentes. Não somos todos iguais. Ok? E então, foi curioso que eu atrevo-me a dizer que foi 100%, porque a pessoa que gravou um testemunho, a Elina, que possivelmente não está a ouvir, e que eu já publiquei esse testemunho, foi a única pessoa que chegou à frente, como se costuma dizer, e disse: Luís, tenho todo o gosto, eu não tenho grande conhecimento de tecnologia, mas terei todo o gosto em gravar um vídeo com o meu testemunho, porque se me beneficiou a mim, eu quero que outras pessoas também sintam esse benefício. E a maior parte das pessoas, aliás, a maior parte das pessoas não, todas as outras, eu entrei em contacto com dezenas de pessoas, que tinha contacto privado, me disseram: Luís, se o Luís não se importar, eu prefiro não me expor, prefiro não partilhar publicamente a minha opinião e o meu testemunho.
independentemente das razões e das justificações que me deram. Isso levou-me a pensar no seguinte. Ok, as pessoas estão no seu direito, como nós dissemos a semana passada, portanto nós não podemos forçar ninguém a ter a atitude que nós achamos que seria a atitude correta. Mas o que é que isso diz sobre a pessoa em si? É essa a pergunta que eu tenho andado a tentar responder desde a semana passada. O que é que isso diz sobre a postura da pessoa? Vê bem, nós no último episódio falamos que havia muita gente reativa e tu próprio disseste que reagias a publicações negativas de injustiça e etc. E não tens qualquer problema em chegar lá e ter vontade de comunicar e de expressar a tua opinião. Mas quando as coisas são positivas, quando há alguma coisa boa que acontece na nossa vida, porquê é que nós temos dificuldade em partilhar os nossos sucessos, as pessoas que nos ajudaram a chegar lá? E atenção que eu não me estou aqui a vitimizar de maneira nenhuma. Não tem nada a ver com isso. Mas é um facto curioso como é que nestes 12 anos, isto não é uma coisa que só do episódio da semana passada, de há 2 semanas, o último episódio, mas como é que há 12 anos, eu sempre que faço este tipo de pedido e que peço às pessoas um testemunho que não seja escrito, um testemunho em vídeo, foram raríssimas as vezes que isso aconteceu. Eu muitas vezes questionava-me, será que sou eu que estou a fazer alguma coisa de errado? Mas depois pensava assim, ora bem, se eu vejo histórias de tanto sucesso, ao longo de todos estes 12 anos, tantas histórias de sucesso, porque é que tantas pessoas se inibem de partilhar publicamente aquilo que foi a sua experiência? E agora deixo-te aqui a pergunta. Eu já tenho algumas conclusões a que cheguei, até em comunicação com outras pessoas, porque eu queria tentar perceber, na visão de outra pessoa que está fora, o porquê disto acontecer. Porque é que as pessoas se inibem de partilhar o seu testemunho de sucesso quando, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o desenvolvimento pessoal está mais enraizado, as pessoas não têm qualquer problema em partilhar o seu testemunho de uma palestra, de um workshop, de um curso que fizeram, de um livro que leram, etc. Que não seja escrito. Portanto, eu tenho muitos testemunhos em texto, mas testemunhos em vídeo foram raríssimos. Porquê é que tu achas que isso acontece? Assim, eu tenho algumas ideias, não é? Quer dizer, aliás, e não tenho só algumas ideias, tenho conhecimento de alguns casos. Ok. Há pessoas que não te dão testemunho e nunca te vão dar, em primeiro lugar, porque estão a fazer este processo portanto, de autoconhecimento delas próprias e querem explorar a revelia por exemplo, dos maridos. Okay. Os maridos não concordam. Já ia lá chegar. Okay. Os maridos não concordam, os maridos são contra, mas elas resolveram seguir em frente e vão e seguem. E também sei de casos em que depois os maridos notam uma diferença tal que eles também acabam por ir. Sim. Ok? Pronto. Já aconteceu muitas vezes. Exatamente. E então essas pessoas não vão... Aliás, como também já aconteceu, homens. Exatamente. Sim. Entrarem num processo destes e não quererem, as mulheres não querem, porque não têm tempo, por isto, por aquilo, e depois acabam por verem que a outra pessoa, seja homem ou mulher, que a outra pessoa que está mais calma, que está mais paciente, já não responde tanto, não é tão reativo, não é? E então acabam por dizer, mas o que é que se passa? Afinal, isto está a resultar aqui o que ele está a fazer, ou o que ela está a fazer está a resultar, vamos embora. Mas eu não sei o que é, nem se é para melhorar, eu não sei o que é, mas pronto. Mas até que isso aconteça, há todo um processo. Ok. E durante esse processo, eles não te vão dar testemunhos, não te vão fazer nada disso. E mesmo que o casal o faça, ou venha a fazer, também não te vão dar. Porque eles, portanto, o desenvolvimento pessoal, como tu já disseste muito bem, em Portugal não é uma coisa normal, comum. Mas é que este e não é bem vista. Fenómeno não é só com portugueses. Mas é mais com portugueses. O que eu estou a falar é inclusive com pessoas do Brasil. Não, mas os brasileiros, o desenvolvimento pessoal, o coaching, é mais aberto. Aquilo é... Mas mesmo assim, como tu vês, eu também não tenho quase testemunhos nenhuns em vídeo de brasileiros. E, no entanto, tu sabes que durante os anos que nós moramos no Brasil, e na altura que o Sem Limites teve um grande impacto em termos de vendas e em termos de alcance, eu tinha imensos testemunhos, tive milhares de testemunhos em texto. Mas quando as pessoas tinham uma conexão um bocadinho mais próxima de mim, eu pedia um testemunho em vídeo. Acontecia rigorosamente a mesma coisa. Ok? A Maria José falou aqui de uma particularidade, e sobretudo na parte da mentoria.
Portanto, na mentoria, eu atendi muitas pessoas ao longo dos anos que os companheiros ou companheiras não tinham conhecimento que a pessoa estava a fazer aquele processo. Inclusive até passámos algumas situações bastante caricatas e curiosas em que o marido acreditava que havia ali qualquer coisa estranha porque estava sempre a falar com alguém, não é? E que quis vir comprovar se realmente havia ali e veio participar numa palestra. E tornou-se meu mentorado também. Mas isto só para vos dizer o seguinte, portanto, temos aqui esta justificativa. Os companheiros não sabem, os companheiros não sabem, ok, mas isso é o mínimo. De toda a percentagem é o mínimo. Certo. Depois há também a questão das famílias, por exemplo. Eu tenho conhecimento e posso dizer que é assim. Por exemplo, há uma família que a filha está a ser, de vez em quando, é ajudada pelos pais, que eles ajudam em umas contas. Se eles vão entrar num processo desses, os pais dizem, o dinheiro é para gastar assim, mal gasto nessas coisas que eles não sabem o que é, não estão interessados em procurar saber o que. Há aqueles que querem saber e que até também vão ou não vão, mas entendem. Mas há outros que não, e depois, portanto, eles não podem pôr isso a nu, porque senão acaba a ajuda dos familiares. Mas agora vem uma coisa. Também há essa vertente. Mas agora vamos a uma coisa que tu disseste muito, muito importante e que acho que merece reflexão. O testemunho, ou o pedido de testemunho, só existe quando já existe o sucesso daquilo que foi o propósito que eu trouxe até mim. Exemplo. Alguém, por exemplo, que está há 10 anos a tentar uma promoção no trabalho e que trabalha comigo 1 ano na mentoria e consegue essa mesma promoção, então ela já conseguiu vencer. Já há evidência de que aquilo que ela fez que lhe trouxe um resultado. E mesmo essas não dão testemunho. E mesmo essas. Portanto, nessa justificação, tu teres dito, por exemplo, de um filho estar a ser ajudado financeiramente por um pai, se o filho tem bons resultados, então o filho já tem legitimidade para dizer, olha, eu investi parte do dinheiro que vocês me deram para a ajuda num processo que trouxe este resultado, porque aí já existe a evidência. Ok, mas não... Percebes? Sim, mas eles não entendem assim, não é? Ok. E têm receio, provavelmente. Mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Vamos pensar aqui no seguinte, e foi uma das conclusões que eu cheguei. Porque muita gente me disse, eu não me quero expor pelo cargo que ocupo. Ou seja, uma pessoa que tenha um cargo de liderança e não quer que as pessoas que são suas subordinadas, que saibam que a pessoa investe em si no seu desenvolvimento pessoal ou humano. Ok? E eu pergunto assim, ora bem, eu nunca tive problema nenhum de dar testemunhos de cursos que fiz, de programas que participei. Isto porquê? Porque se me beneficiou a mim, eu não tenho qualquer problema em ajudar outras pessoas a descobrirem também aquilo que me ajudou. E vamos pensar no último episódio. Se o último episódio fala sobre uma mudança no rumo do mundo, ok? E na importância de nós termos pequenas ações que, no fundo, acabem por fazer aqui uma transição de direção em relação ao estado da sociedade, então eu pergunto, se eu posso, através do meu testemunho, de algo que funcionou para mim, inspirar os outros, porquê é que eu tenho vergonha? Porquê é que eu tenho inibição de partilhar isso? Com medo da crítica? Com medo de ser julgado? Então eu pergunto, que grande hipocrisia, e peço desculpa pela palavra que estou a utilizar, e atenção que a minha reflexão e aquilo que eu vou dizer a seguir não é necessariamente ataque a nenhum de vocês que não respondeu a esse meu estímulo. Eu estou apenas a tentar mostrar-vos um lado que vocês não estão a ver. É exatamente a mesma coisa do que dizer assim, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, ok? E é um sonho grandioso. E eu ando a comprar livros sobre lei da atração, a fazer cursos para tentar manifestar aquele sonho. Mas eu sei que é um sonho tão grandioso que se eu partilhar com outra pessoa vai dizer, estás louco? Isso mostra uma coisa impressionante, que é falta de fé. Porquê? Porque se eu tenho uma fé inabalável, eu não tenho qualquer problema em partilhar aquilo que é a minha visão com outra pessoa se for perguntado. É a mesma coisa dizer assim, Luís, estás agora a trabalhar em quê? E eu digo-te com toda a firmeza, estou a trabalhar nisto. Se eu não tenho a certeza daquilo que é o projeto que eu estou a trabalhar neste momento, isto é apenas um exemplo, não é um caso real. Se eu não tenho convicção e tenho problemas em falar sobre isso, então afinal eu não tenho tanta certeza daquilo que eu quero para mim. Então vamos por partes.
Em relação, por exemplo, à partilha do episódio. Muita gente partilhou, e agradeço a cada um de vocês que partilhou este episódio e que fez com que ele chegasse a muitas pessoas. Porque, de facto, teve um número crescente de visualizações, tanto no YouTube como no Spotify. Portanto, agradeço a cada um de vocês, porque isto é realmente o primeiro passo para nós libertarmos e despertarmos mentes. Mas se depois, vamos imaginar que você é meu aluno, que teve impacto ou que teve resultados extraordinários com o processo que passou comigo, e depois tem uma inibição em partilhar isso com outras pessoas, com medo de ser julgado, então você não tem convicção sobre a pessoa que você é. Porque se você toma a decisão de fazer um investimento num experience, num programa de mentoria, num curso, na frequência da cocriação, numa palestra, qualquer coisa, mas depois se esconde por trás, então eu pergunto, qual é a firmeza, qual é a atitude com que você se apresenta no palco da vida? Você, no fundo, está a ser, mais uma vez, um peão neste jogo controlado pelos que estão no topo da escada social. Aquilo que nós criticamos, que nós, no fundo, estamos aprisionados, que realmente temos que viver aqui todos mais do mesmo, tipo em manada, que se utiliza muito isto como expressão no Brasil. Então, essa falta de atitude mostra que eu estou, mais uma vez, a fazer exatamente aquilo que o sistema quer que eu faça. Que é não permitir que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Ou seja, se eu tenho vergonha, se tenho medo que os meus subordinados, que no meu emprego, que me critiquem porque eu venho publicamente falar, que fiz um curso, ou que fiz um programa, ou que fiz uma mentoria, seja o que for, então eu estou a perder a minha identidade. Então eu não tenho qualquer tipo de firmeza, eu não tenho qualquer tipo de convicção daquilo que eu quero. Aliás, até vos dou um caso muito concreto. Houve alguém que deu um testemunho em vídeo, no passado, e deu testemunho em vídeo porquê? Porque anteriormente, um ano antes, não me tinha dado. E disse-me assim, Luís, eu consegui o meu resultado, portanto, tu ajudaste-me a chegar onde eu queria, ok? Eu não te dei o testemunho, e parece que depois de eu não te ter dado o testemunho, que fiquei com peso de consciência, as coisas começaram a descambar. Eu parece que deixei de acreditar. E disse assim, mas eu tenho problemas em dizer que alguém me ajudou a chegar onde eu quero, porquê? E veio dar testemunho e voltou outra vez a crescer. Vejam bem a influência que tem a atitude e a postura. E eu digo muitas vezes, se eu tenho inibições, se eu tenho vergonha, se eu tenho medo de ser julgado, então eu estou a ter o mesmo tipo de postura que eu também julgo nos outros. Compreendes onde é que eu quero chegar? Portanto, isto não é um ultimato para que vocês me deem um testemunho, e se quiserem dar eu ficaria imensamente feliz, obviamente, e se quiserem basta mandarem mensagem privada por uma rede social que eu depois digo-vos como é que vocês fazem. Portanto, não é nada profissional, uma coisa o mais aberta possível, o mais autêntica possível. De que forma o meu trabalho impactou a vossa vida. Portanto, e quando eu vejo as pessoas com esse tipo de atitude, então mais uma vez nós estamos a plantar sementinhas de mudança. Não, isto, quem diz em relação ao meu trabalho, diz em relação ao trabalho de qualquer pessoa nesta área que é chamada holística, não é? O curioso é que este tipo de terapias, vamos chamar assim, eu não me considero terapeuta, ou não me intitulo como terapeuta, este tipo de terapias mais holísticas, em que vemos a vida de uma forma mais ampla, mais holística, no fundo, em que tudo tem relação. Não é só a parte emocional, não é só é a parte da alimentação, é a parte dos relacionamentos, a parte do descanso, tudo compõe a pessoa. Tudo tem influência no bem-estar da pessoa, no sucesso da pessoa, etc. No passado, antes da medicina clássica se ter tornado o padrão, era este tipo de terapias que existiam. Os xamãs, a parte da medicina chinesa e tudo isso, que hoje é considerado terapia holística ou alternativa, na altura era o que havia, não havia a clássica. É fantástico. E agora temos que estar a voltar ao passado e o que sempre funcionou durante milénios, hoje em dia tem que entrar com estratégias muito bem conseguidas, temos que ter aqui um planeamento porque as pessoas se inibem. Porquê? Porque o novo padrão, ou seja, aquilo que a máquina quer que a gente acredite, é que só existe um método e quem não faz esse método está à revelia. E isso é uma coisa completamente desconstrutiva em termos de sociedade. E por isso é que temos a sociedade que temos. Uma sociedade vazia, uma sociedade com medo, uma sociedade sem esperança no futuro, e temos tudo isso. E agora eu quero dizer, não, Luís, agora então vou fazer não sei quantos cursos e tudo isso. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de equilíbrio. Nós precisamos de tudo. Cada um de nós tem um papel ativo, ok? E um papel importante na construção da sociedade e do bem-estar do individual.
Mas esse tipo de postura, ou a falta dela, e isto traduz todas as semanas, tanto nos Santos da Casa Não Fazem Milagres, como na frequência da cocriação, das pessoas não virem expressar a sua opinião nos comentários, com medo de que alguém lhes conheça. E vejam bem, as pessoas muitas vezes têm um username que nem é o nome real, não têm foto de perfil e têm medo. E curiosamente essas mesmas pessoas são aquelas pessoas que mais lutam, que mais batalham e que mais dificuldade têm de chegar aos seus objetivos. Então eu tenho que ter medo de expressar a minha opinião de uma forma construtiva e educada? Mas se houver um problema qualquer na sociedade, se houver uma notícia catastrófica, eu vou logo para os comentários destilar a minha opinião. E eu pergunto, qual é o pote que nós estamos a alimentar? O pote da negatividade ou da positividade? Tudo isto está relacionado com essa parte, com a postura que eu tenho. Ou seja, eu queixo-me que o mundo não está bem, que a sociedade está toda desestruturada, que está toda a gente, como muita gente nos diz, está tudo maluco, não é? Mas eu não ajudo as pessoas a ficarem sãs. E este meu testemunho e este meu exemplo é apenas um exemplo. Semelhante àquelas pequenas atitudes que nós falamos, o obrigado, o bom dia, o elogiar e etc., que as pessoas acham que é tão pequenino que nem fazem isso. Não, só vale a pena se houver aqui uma instituição de caridade em que eu faço um donativo ou que vou fazer voluntariado. Isso sim vê-se. Mas pensem comigo. É precisamente porque nós vivemos numa era de redes sociais e de influencers, em que tudo tem que ser documentado através de uma fotografia. Só aquilo que se vê é que eu vou fazer. E a parte mais importante é aquilo que não se vê e que os outros não veem. É aí que está a essência da pessoa. Eu não chego a um supermercado e agradeço e sou extremamente simpático, até tenho alguma palavra de apreço para com a pessoa se vejo que ela está triste ou qualquer coisa. Eu não chego cá fora e disse, olha, agora neste momento acabei de elogiar uma pessoa, já mudei a vida da pessoa. Não é para isso que eu faço. Percebem onde é que eu quero chegar? Portanto, levanta-se aqui esta questão. Porque é que é tão difícil para as coisas positivas as pessoas chegarem à linha da frente? Partilharem alguma coisa que lhes fez bem? Como é que isso, ainda nesta era, como é que nós ainda temos essa dificuldade? E depois, mais uma vez, e peço desculpa pela franqueza, as pessoas queixam-se que a vida delas anda aos tombos. Como alguém que a gente conhece diz, andam com a vida toda aos tombos. Não é? É aquela velha história, pessoas que vêm comentar nas frases motivacionais e etc. Amém e tudo isso, e gratidão e tudo isso, mas no fundo não têm um papel ativo. Não têm coragem de dar a cara. E costuma-se dizer assim, quem não dá a cara, a vida também não lhes vai dar palco. Estás a perceber? E pergunto-te assim, a Maria José é uma pessoa extremamente desinibida. É uma pessoa que tem uma língua muito comprida e para parar de falar em público, portanto socialmente... Mas só falo se me perguntarem ou pedirem opinião. Mas é uma pessoa extremamente interativa com os outros, etc. E eu pergunto-te, grande parte daquilo que é a tua qualidade de vida seria conseguida se tu fosse uma pessoa completamente acanhada, que não tiveste um papel ativo socialmente? Não, de maneira nenhuma. Tu consegues fazer uma relação direta. E, ainda que ela esteja errada, ela não tem problema em expressar a sua opinião. E se estiver errada, também a humildade para reconhecer que está errada e que está sempre disponível para aprender. Portanto, eu acho que tanto ela como eu era uma pessoa extremamente inibida, quando era mais jovem, e tinha muita dificuldade em expressar a minha opinião, porque tinha medo realmente desse julgamento alheio. E durante algum tempo a minha vida não saiu do sítio. E foi no momento em que eu comecei a não ter medo de expressar a minha opinião, a minha visão, ainda que outros pudessem não concordar ou criticá-la, que a minha vida começou a crescer. Porque é assim, quando as pessoas são inibidas, são pessoas que vivem, não é para elas, mas vivem numa caixinha e não querem expor nada, não querem, quer dizer, elas não querem, eu acho que há pessoas, que dessas pessoas afasto-me logo porque respeito e afasto-me. Há pessoas que não querem demonstrar a fragilidade também. Eu também sou assim, também não gosto de demonstrar as minhas fragilidades, mas se tiver que as demonstrar, se tiver que chorar quando estou a falar de um determinado, eu choro. E se tiver que demonstrar, Não.
Eu acho que é. Sabes que, portanto, existem vários tipos de choro. Existe o choro, portanto, que é emotivo, e existe o choro do sofrimento. É diferente. Portanto, quando tu expressas a tua opinião e até te emocionas de uma coisa positiva e choras, não é? Isso é uma fragilidade. Para mim é uma fragilidade. Isso é uma força, Zé. Ok. Porque vê bem, numa sociedade que precisamente julga quem chora, que acha que é frágil, alguém que chora e não tem problemas em expressar essa sua emoção, é alguém forte. Estás a ver o condicionamento que nós fomos habituados? Está bem, mas por exemplo, tu sabes perfeitamente que eu em desgraças, em coisas, eu não sou muito de chorar, mas a ver um filme eu choro. Porque é uma ficção e aí é esperado eu choro. Que não, mas que eu não choro. Julgada. Não sei, mas eu choro. E quando tenho uma coisa, um motivo forte para chorar, eu estou ali a prender-me, a conter-me. Mas que não deves. Pronto, mas eu sou assim. Eu reajo um bocado assim. E, no entanto, estou a ver um filme e sou capaz de estar ali numa choradeira que não paro. Pronto. E sou capaz de estar a ver um filme pela 50ª vez. E choras nos mesmos momentos. E tu já viste que é verdade. Sim. E às vezes até digo assim, vou ver o filme tal, preciso chorar. Mas isso é uma coisa inteligente. É uma ferramenta de descompressão emocional. Mas preciso. E às vezes eu preciso de sentir aquela... Opá, não sei. É uma descompressão, Zé. Tu estás a libertar. Mas há pessoas que querem esconder isso tudo. E então essas pessoas não deixam que ninguém, não é entrar, se aproxime muito. Quando a pessoa se está aproxima. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Esta semana comecei uma formação. Como tu sabes, com pessoas daqui da Arouca, somos 12 excepcionais, todas. Mas há 4 das 12. Aliás, não há 4, somos 4. Nós somos 4 que lideramos aquilo tudo. Porque as outras pessoas, pronto, são mais calmas, são mais passivas, gostam de nos ouvir e nós as 4 atropelamos-nos. Pois. Percebes? Sim. É muito engraçado e só estive com elas uma vez. Mas já deu para ver ali quem são as pessoas com mais fragilidades, estás a ver? Que não falam muito, falam. E depois há outra coisa que eu achei muito, muito interessante. Isto foi uma análise de 1h30 que eu tive. Estão a ver a importância das primeiras impressões? Como nós nos apresentamos na vida e aos outros? Portanto, nós somos 4 líderes ali. Ali há 4 líderes. E isto aconteceu porque a professora adoeceu e teve que ir embora e ficámos todas num convívio na sala. Por isso é que eu também tive que me apresentar, porque fui a mais atrasada, que não sabia onde era o local, e ao apresentar-me com a minha vontade, não é? E eu sei que elas estão a ver, porque eu já lhes mandei o podcast o último, e portanto o meu à vontade pôs depois que eu vi que eram mais frágeis já no fim, completamente à vontade também, estás a perceber? Contudo, não há vontade diferente, não tem nada a ver com a de nós as 4. Mas sentiram-se bem, as outras pessoas sentiram-se bem ali e acharam que estavam no meio em que tinham para aprender. Okay. Entendeste? Portanto, quando há assim um grupo de pessoas e quando as pessoas estão dispostas a conviver e a lidar com outras pessoas diferentes delas, mais evoluídas, eu não estou a catalogar ninguém de ignorante, nada disso, não é por aí. Há pessoas mais ativas, há pessoas mais inibidas e há pessoas que falam muito. Com mais experiência, menos experiência, mais conhecimento, menos conhecimento. Sim. E depois, se as pessoas que não são assim se mantiverem com pessoas como elas, nunca te vão dar um testemunho. Nunca te vão dar um testemunho. Seja a ti, seja a quem for. Okay. Mas se lidarem com estas 4 pessoas... O contágio social faz com que elas se abram. Entendes? Daqui a pouco estão-te a dar o... também dou. Pois, porque é que não é? Estás a perceber? Por exemplo, isto tem a ver com a sociedade também. Existe um grupo que ultimamente até nem temos tido grande convívio,
mas um grupo que até seria o grupo que não teria problema nenhum em gravar testemunhos e até bastante extensos em relação ao impacto que o meu trabalho teve na vida deles. Só que esse grupo não me interessa. Porquê? Porque esse não representa uma maioria. E não representa uma maioria porquê? Porque, em primeiro lugar, são pessoas completamente fora da caixa. Portanto, isso é o primeiro sinal, o primeiro item da lista. Segundo, porque tiveram um trabalho muito complexo comigo. Portanto, não é a generalidade das pessoas, não vai passar por esses processos. Foram também, talvez, os mais desafiadores que eu tive na carreira. E precisamente porque fazem parte de um mastermind, de um grupo que mentalmente já podem ser considerados, e aqui não é apenas um rótulo para vocês perceberem, de elite, já tem um tipo de pensamento muito avançado, já está completamente fora do sistema, completamente fora da Matrix, como eu costumo dizer. Portanto, estarem a partilhar o seu testemunho seria quase falar chinês para a maior parte das pessoas, porque elas não iam compreender aquilo que elas estavam a dizer, porque elas já estão num patamar diferente. E o tipo de pessoas a quem eu me dirijo, e que nós nos dirigimos, que o podcast, embora seja aberto a todas as pessoas, como é óbvio, são as pessoas que ainda precisam de acordar, que ainda estão a dormir, ainda estão em transe. E o meu foco tem sido esse. E, obviamente, todas aquelas que já dão um salto, progressivamente começam a procurar outras coisas. E eu tenho consciência disso. Claro. Okay? Portanto, eu costumo dizer, se eu for bem sucedido no meu trabalho, as pessoas têm tipo a sua graduação, ou seja, recebem, entre aspas, o seu diploma e vão à vida delas. O meu papel é um papel de transição na vida das pessoas. Tirá-las de um estado adormecido, de um estado deprimido, de um estado em que nada funciona, ajudá-las a perceber como é que elas se alinham, e o alinhar não é só ouvir as frequências, é tudo, mudança de hábitos, mudança de pensamentos, de rotinas, tudo. Okay? Aprenderem as ferramentas todas para que elas depois possam ter essa liberdade. E a partir do momento em que têm liberdade, pontualmente vão-me contactando. Aliás, a maior parte das pessoas que já deram esse salto fazem os experience. Porquê? Porque eu aqui dentro tenho tipo carta branca para poder fazer outras coisas diferentes, mais avançadas, não é? E por falar nisso, queria-vos só alertar que nós estamos a iniciar agora uma nova fase de inscrições para o Experience. Houve uma alteração, depois se vocês fizerem a pré-inscrição vão perceber que houve alteração se já o tentaram fazer no passado, mas estamos agora mais limitados em termos de vagas, portanto, luisalvesoficial.com, se quiserem fazer a vossa pré-inscrição, agora já para a temporada de verão, para o Experience Day. Relembro que, por padrão, é aos sábados, mas que também abrimos algumas exceções para os domingos e nos meses mais, tipo o mês de agosto, possivelmente até durante a semana, poderemos fazer. E, portanto, o que é que no Experience se faz? Faz-se realmente aqui esta explosão, ou seja, muitas pessoas, e eu costumo dizer que a maior parte das pessoas que mais beneficiada é com o Experience é a pessoa que já fez os meus cursos, que já leu os meus livros, que já teve outro tipo de experiência mais básica, vamos dizer assim, e que quer dar o salto para o nível superior. E é no Experience que eu tenho realmente essa possibilidade, porque se eu fosse falar na mesma linguagem que eu falo dentro de um Experience e as mesmas estratégias que eu partilhasse publicamente, vocês não iam perceber. Portanto, estamos a falar aqui de públicos diferentes. Um público não é mais evoluído no sentido de que são melhores do que alguém, não é nada disso. Não, mas está são aqueles que num processo mais evoluído. Mas são aqueles que querem saber o que é, querem saber como é, e que querem saber se uma mudança é boa para eles, até que ponto, como. Porque a grande diferença é isso que as pessoas nos Experience nos têm dito. Aliás, nos Experience, deixa-me só dizer-vos que nunca pedimos testemunho. Porque é uma coisa tão íntima. É íntima. Que nós não forçamos. A única coisa que dizemos, pois, se gostaram, sim, que aconselhem a pessoas chegadas. E tem sido um bocadinho nisso. E tem sido por aí. Por recomendação, ou boca a boca, não é? Nós falamos, obviamente, no podcast falamos do Experience, mas a grande maioria das pessoas tem vindo por recomendação de outros. Ou amigos, ou familiares, ou colegas de trabalho, mesmo pessoas que já tiveram contacto no passado e que se lembram delas e que dizem, opá, eu tenho um amigo meu que ficou ali travado em determinada altura, há uns 10 anos atrás, teve ali um trauma, eu acho que isso poderia ajudá-lo. E fala com a pessoa e a pessoa acaba por vir. E depois essa pessoa traz o irmão, que trazem um sobrinho, pronto, enfim, tem sido assim, tem sido muito interessante. Estamos a criar aqui um grupinho bastante coeso em relação aos participantes e quem sabe até fazer um evento só para estas pessoas. Não sei, tem que ser mais avançado, lá está, pronto. Mas vamos voltar aqui ao cerne da questão. A forma como eu me apresento na vida.
a forma como eu me posiciono socialmente, a vergonha que eu tenho de falar sobre as coisas que me fazem bem, com medo de ser julgado. Se eu tenho este tipo de postura, com medo do julgamento, eu à partida já me estou a colocar a jeito ou a pôr-me a jeito para ser julgado. Quando eu sou desinibido e quando eu não tenho medo de falar daquilo que me faz bem, eu vou começar a atrair pessoas num outro patamar completamente diferente. Nós tivemos um caso curioso, relativamente recente, em que alguém nos dizia: eu sempre que tinha medo de falar, tinha medo de expressar aquilo que estava a fazer com vocês, e aí, portanto, é a experience que vem fazer sazonalmente, 3 em 3 meses, vem sempre fazer, eu tinha medo de falar sobre isso. A partir do momento em que eu comecei a falar, o tipo de pessoas que começou a entrar na minha vida mudou radicalmente. E ela concluiu que ela estava numa fase, portanto, nas 4 etapas do processo de despertar de consciência, estava na fase da vitimização, em que eu sou refém daquilo que os outros decidem para mim, e no momento em que ela decidiu agarrar a vida com as 2 mãos, e ainda que em teoria fosse mais difícil, mas trilhar o próprio caminho, independentemente da opinião alheia, de repente as pessoas que ela precisava, aliás, foi uma das pessoas que encontrou uma oportunidade de trabalho que nem sabia que gostava da área. Sabes quem estamos a falar, não é? Aliás, foi a pessoa que esteve durante semanas a processar tudo o que tinha acontecido aqui num dia apenas, não é? E ela com certeza que está a ouvir. E portanto, isto tudo para vos dizer que a partir do momento em que eu mudo a minha postura, eu mudo também o tipo de pessoas e circunstâncias que começam a entrar na minha realidade. E isso é fascinante. Fascinante. Então a pessoa que fica ali no seu buraquinho, na sua caixinha, é isso. vai continuar a conviver com pessoas que também estão nesse ciclo. Tudo está mal, queixam-se de tudo, a vida nunca anda, e mesmo que elas estejam a tentar fazer esse processo, o esforço é tão grande porque tem que contrariar essa influência que tem todos os dias das pessoas que convivem com ela, que é difícil. E vocês dizem: "Mas Luís, desculpe lá, só depois de dar um testemunho de vídeo isso tudo muda?" Não é um testemunho de vídeo que vai mudar. Vejam bem, é um testemunho de vídeo em que vocês estão a dar a cara. Isso, a própria postura energética ao partilharem isso, já muda completamente. A vossa vibração muda completamente. Eu sei que muitas pessoas até gravam, aliás, houve uma pessoa que gravou e disse: Luís, olha, eu vou-lhe pedir, por favor, não publique. Eu tenho medo, porque na minha empresa depois podem-me gozar, literalmente me disseram isto, podem-me gozar e etc. E eu disse: tá, tudo bem, eu respeito perfeitamente. Mas eu pergunto, o que é que sentiu no momento em que partilhou o testemunho comigo, em que me mandou o vídeo? Eu senti-me com um poder enorme porque relembrei tudo aquilo que nós fizemos. E eu disse: o que é que está a sentir neste momento? Estou-me a sentir muito mal. Eu disse: pronto, está aí a sua resposta, eu não preciso lhe dizer nada. Você já conseguiu discernir. Como é que você se quer sentir? Poderoso, ou poderosa neste caso, ou totalmente em baixo? Fica ao seu critério. E aliás, há muitos testemunhos que eu recebo e que me pedem para não publicar, eu não publico. Portanto, não é um caso único. Mas isto levou-me a esta reflexão. Percebes? Que eu vejo que é mais fácil e mais confortável para mim eu manter-me neste ciclo fechado, quase como se fosse uma sociedade secreta. Mas também é um bocado como aquela coisa que se costuma dizer: quem nunca experimentou não sabe como é. Ou seja, quem está habituado a viver naquele círculo fechado, sabe, vê, por exemplo, encontrou uma pessoa como eu, não é? Sim. Pela frente. Pronto, encontra assim uma pessoa, ouvia falar e vê e diz assim: eu gostava de ser assim, caramba, chegou agora, não conheço ninguém, já conheço toda a gente, já sabe os nomes, já sabe, eu gostava de ser assim. Mas não, é melhor ser como sou, porque dá menos trabalho, estou aqui quietinha, percebes? E fica ali, às vezes também é uma opção. Tudo é uma opção, Zé, tem que haver gente para tudo. Umas vezes as pessoas sabem e não querem. Olha para mim, tem que haver gente para tudo. Mas se as pessoas estão-nos a escutar neste momento, elas não são essas pessoas. Pois não são. Elas nem sabem como é que são. Algumas. Mas espera lá, mas vejam a contradição. Se vocês consomem os meus conteúdos, ou os nossos conteúdos, ou este podcast, o meu outro programa, a Frequência da Cocriação, se leram os meus livros, se fazem os meus cursos, estão na Frequência da Cocriação, vocês andam à procura, vocês não querem ser assim. Porque se tivesse tudo bem com vocês, não, eu vou-me manter assim que dá menos trabalho, como a Maria José estava a falar, vocês não estariam a consumir este conteúdo, não fazia sentido. Não estavam aí. Então, se vocês estão aí, vocês são minoria, óbvio,
Mas eu também pergunto, a maioria tem alguma vida de jeito? Eu pergunto isto muitas vezes. A maioria das pessoas. Mas a maioria não faz isso. Mas a maioria é exemplo para alguém? Ou nós inspiramos-nos num Cristiano Ronaldo da vida e como alguém me disse, mas eu não quero ser o Cristiano Ronaldo. Isto é um exemplo. Pessoas que são líderes nas suas áreas. Grandes empresários, etc. Mas você não precisa de nada disso. Eu não tenho como ambição ter volumes de sucesso ou financeiro dessas pessoas. Eu tenho os meus próprios patamares. Eu não tenho que ser igual a ninguém. E é isso que as pessoas não entendem. Quando alguém vem trabalhar comigo, não é porque eu ofereço um determinado padrão e é só para este que eu trabalho. No outro dia, houve alguém que me disse assim, Luís, o meu sonho era deixar a cidade de Lisboa, ir morar para Viana do Castelo, numa cabana, perto da praia, uma coisa mais simples possível, e levar uma vida muito voltada para a natureza. Para essa pessoa, o sinónimo de sucesso era a coisa mais simples do mundo. Em que ela teria custos fixos, fizemos esse trabalho de estudo, teria custos fixos 4 vezes inferiores ao que tem neste momento na cidade de Lisboa. E conseguia ser sustentável, conseguia ter uma atividade que lhe permitia pagar esses custos. Não é? Portanto, aquilo que para mim representa sucesso pode não representar para si. E eu acho que esta individualidade e a coragem para escolhermos coisas que se ajustem a nós e não o padrão do que a sociedade diz que é ser bem-sucedido ou ser rico, porque isso é a coisa mais subjetiva do mundo. Eu considero uma pessoa extremamente rica e se vocês forem à minha conta bancária não vem lá 50 milhões de euros. Mas eu considero uma pessoa extremamente rica. Ou seja, o tipo de vida que eu tenho é o tipo de vida que me proporciona tudo em excesso daquilo que eu preciso para me sentir feliz. Isso para mim é que significa riqueza. Pois, é isso. Agora, comparado com outra pessoa, socialmente, ele não é rico. Porque comparado com o outro que tem 50 carros acima dos 300 mil euros cada um e não sei quantas mansões, mas porquê a comparação? Nós somos todos, cada um de nós tem preferências, cada um de nós tem as suas particularidades. Eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser igual a mim mesmo. A mim, se me perguntassem se eu gostava, quem é que tu gostavas de ser? Uma figura de referência. Uma figura de referência, se me perguntassem alguém que eu gostasse de ser, eu não tenho ninguém. A única pessoa que eu gostava de ser um bocado, de ter o poder dela, é da Oprah. Poder ou influência? O poder. O que é que para ti é poder? O poder é eu poder ajudar imensas crianças, e não ia para fora. Eu não ia para fora. Ou seja, tu estás se eu tivesse o poder de uma Oprah, que ela tem e ajuda milhões, Sim. Com milhões e pronto. Mas ela é outro patamar, não é? Mas eu já não eu gostava de ser uma Oprah aqui em Portugal, em Arouca, por aqui, percebes? Portanto, uma pessoa que tivesse o poder de influenciar para poder ajudar. Exatamente. Para contribuir. É a única coisa que eu gostaria de ser. Agora, perguntarem-me, gostavas de ser esta, aquela, mas agora, por dinheiro, por isto, não. Mas agora pensa comigo. Não tenho ninguém, nenhuma referência. Nós temos aqui, portanto, a Oprah como um barómetro, ou seja, um patamar que nós estejamos aqui a fazer, o que é possível fazer uma comparação. Mas não significa que a Maria José que não faça uma mini Oprah todos os dias. Sim. Aqui. Como posso, mas gostava de fazer muito mais. Ok. Só não fazes se não te predispuseres a isso. Se tu te meteres isso na cabeça, acreditares que é possível e trabalhares nesse sentido, vais conseguir já. Por exemplo, esta iniciativa daqui, eu também não sei, não estou por dentro, se há outros concelhos ou outras terras ou a fazer o mesmo que faz aqui a Arouca. Mas não sei se tu viste uma publicação daqui, da Câmara. Não tenho andado por dentro. Em que estão a dar uma mensalidade a quem adota crianças. Adotar crianças ou ter filhos? Não. Há para ter filhos e há para... É um incentivo à natalidade. Entendes? Sim, eu vi. Pronto, eu vi. porque, claro, é assim. Por exemplo, no nosso caso, muito provavelmente eu não iria aceitar, passaria para outra pessoa a ajuda, porque não ia precisar, e adotaria uma criança e não está fora de questão. Sim. Não está. Ainda estava a dizer à tua mãe, ontem, no domingo, no almoço, seria uma coisa muito grave porem-me uma criança à porta.
Porque automaticamente que a criança estivesse na porta não saía mais daqui. Como é óbvio. E pelos vistos, aqui nesta terra também, como em muitas outras, não é? De vez em quando há assim passa-lhe assim não sei o quê e pega na criança e vai pôr à porta de um vizinho. Não é uma coisa assim tão linear. Pronto. Mas... E eu acho que é por aí que se tem que começar a ajudar, percebes? Quer dizer, não quero dizer que eu todos os anos não mando um cheque para a Unicef ou para o Médicos Sem Fronteiras, não interessa. Mas isso para mim não chega. Ok. Entendes? Então, tens... Aliás, houve uma fase na minha vida, já há muitos anos atrás, em que eu pus seriamente a hipótese de ser voluntária e ir para a África. Fica sempre no teu poder de escolher. Houve uma altura, eu não sei se já te contei isto, não sei se alguma vez te contei isto, mas houve uma altura, e tenho aqui amigas que me estão a ouvir que sabem que é verdade, houve uma altura em que a minha vida familiar estava tão virada do avesso, as minhas filhas eram uma coisa com aquela estupidez da idade da adolescência. Sim. E porque não precisam de ninguém, não é? Não... Houve uma altura que me passou assim uma coisa e eu disse, eu estou aqui a fazer o quê? Ninguém precisa de mim, fazem o que querem e lhes apetece. Então vou ser útil para outros. Então vou-me embora, vou fazer uma malinha de roupa e levar outra das minhas filhas para dar lá e vou-me embora, ponho-me a andar. Houve uma altura que me passou isso pela cabeça. Só porque eu não estava a ser... acolhida, não me estavam a dar reconhecimento, valorização, como mãe, eu estou a falar das minhas filhas, como mãe. Ou seja, tu passaste por uma crise de identidade. Passei por uma crise em que estive bem, não bem, juro-te que foi verdade, eu já te tinha contado isto. Sim. Aí que eu disse, não, vou-me embora, elas ficam aí com o pai, com as famílias, ficam todos a olhar por elas não lhes vai acontecer nada e eu vou ajudar quem precisa daquilo que eu tenho. E quem me diga obrigada, e quem me diga ok, olha, ainda bem que vieste, que me vais ajudar, porque isto chega-se a um ponto que uma pessoa Estão a ver também a importância desta coisa do que acontece entre quatro paredes, que nós falamos no último episódio. Os gestos começam em casa. Exato. Não é preciso, aliás, não é o nosso caso, obviamente, mas vamos imaginar que nós tivéssemos muitas crianças a nosso cargo. A ajuda começa por ajudar quem está dentro. Mesmo que as pessoas não reconheçam. Hoje, se calhar, a Maria José teria outras ferramentas para trabalhar as filhas que eram ingratas nessa altura, etc. Faz parte do processo de transição na adolescência, ou na pré-adolescência. Pois, aquilo também foi o ali. descobrimento da identidade. Pois. Deixam de ser crianças e começam a ser, já falamos sobre isto até no quesito espiritual, mas não é para aí que estamos a caminhar. Portanto, mas tudo isto tem a ver um bocadinho com postura. Portanto, a Maria já estava a dizer que não tem nenhuma referência e que apenas gostava de ter, por exemplo, o poder ou a liberdade de poder ajudar da Oprah. Exato, acho que é mais por aí. Isso, é por aí. Mas se me perguntarem a mim, e digo isto com total humildade, se eu tenho figuras que admiro, eu tenho figuras que me inspiram. Eu não tenho uma pessoa que eu diga, eu gostava de ser como fulano ou como cicrano. Não. Tenho várias pessoas que me inspiram em várias áreas distintas. Sim. Uma pessoa na área da saúde, outra na parte da nutrição, outra na parte de negócios, outra na parte de marketing, outra na parte de espiritualidade. Também. Portanto, eu tenho algumas figuras que me inspiram, ok? Mas vou-vos dizer isto, e quem já passou por processos comigo sabe o que eu vou dizer, não tem qualquer sentido depreciativo, nem é arrogante, nem nada do género. Mas a pessoa que eu mais admiro neste momento sou eu mesmo. E garanto-vos que foi preciso trabalhar muito em mim para eu ter coragem sequer de dizer aquilo que eu acabei de dizer. A pessoa que eu mais admiro neste momento é a mim mesmo. Porquê? Porque eu tornei-me uma pessoa que é 100% compatível com aquilo que eram as minhas aspirações. Os meus hábitos, as minhas rotinas, o meu trabalho, aquilo que é a minha postura, aquilo que eu trabalhei, eu hoje olho para o espelho, não no sentido de vaidade ou de ego, eu admiro a pessoa que está lá refletida. Tudo aquilo que eu construí, que não existia, mas que eu deitei mãos ao trabalho, fiz-me à estrada, sofri muito, batalhei muito, trabalhei muito, mas tornei-me a pessoa que eu sonhei tornar-me. Portanto, e enquanto eu continuar a admirar essa pessoa, e a querer sempre ser mais e melhor,
E mais e melhor não significa, não tem nada a ver com dinheiro, com meios materiais, nada. É aquilo que eu acho que pode ainda vir acrescentar valor para que eu continue a ajudar. A Maria José ajuda de uma maneira, cuidado com o microfone, Maria José, e eu ajudo de outra maneira. Estão a ver que eu tenho que estar sempre atento com as antenas. Também faz parte do meu processo de ajuda, eu estar sempre com as antenas. Ao fazer isto, estás a fazer barulho, Maria José. Pronto, ok. Mas para te informar que este colar em barra lá vai haver barulhos. Pronto. Se vocês ouvirem alguns ruídos, já sabem que é aqui os bichos carpinteiros da senhora do lado que não Eles param. já sabem. Mas isto tudo para vos dizer que se há 20 anos, não, até vou a mais recente, se há 13 anos atrás me dissessem que eu ia publicamente dar a cara num vídeo que vai ficar para sempre na internet e dizer que a pessoa que eu mais admiro, que sou eu mesmo, eu dizia, nem pensar. Eu lá teria coragem para dizer uma coisa dessas. Então, todo o processo de construção do Luís que eu sou hoje, que não é nada do Luís que eu era antigamente, ok? Portanto, quando me dizem, eu sou assim, não posso mudar. Pura mentira. Porque eu não era nada da pessoa que eu sou. Eu construí-me, fui eliminando coisas que me incomodavam, coisas que eu achava que não eram uma mais-valia para mim, coisas que me prejudicavam inclusive, e fui construindo uma pessoa e fui desenvolvendo competências, desenvolvendo posturas, desenvolvendo novos hábitos, novas rotinas para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em ser humilde. Eu era uma pessoa que, como tinha muito conhecimento, às vezes roçava ali a arrogância. E eu não tinha consciência disso. Foi preciso eu olhar para o espelho e ver com olhos de ver, com um sentido crítico. Tudo isto, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Porquê? Porque só mostrando a vida real é que eu vos posso ajudar, é que nós vos podemos ajudar. E hoje poder dizer, em 2026, poder olhar para o espelho e dizer eu sou a pessoa que mais admiro, mais uma vez tenho muitas inspirações, tenho muitas pessoas que me inspiram profundamente. Eu agora, por exemplo, ultimamente, nas 2 últimas semanas, sensivelmente, ando a ouvir uma pessoa nova que descobri, muito recentemente, e que me está a inspirar imenso. A mim. Certamente não vos iria inspirar a vocês. Porque os assuntos que ele fala são assuntos que estão numa fase específica da minha vida. Não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, ok? Mas é uma pessoa que me inspira e que eu sei que possivelmente quando eu conseguir beber tudo aquilo que eu tenho para beber e inspirar-me tudo o que eu tenho para inspirar, para trabalhar uma determinada parte em mim que eu acho que precisa de melhoria, ok? Portanto, é para trabalhar uma parte específica e isto faz parte de um processo de autoavaliação que eu faço todos os dias, ok? Sobretudo durante as caminhadas. E depois passarei para outro. Porque eu quero continuar a olhar para o espelho e orgulhar-me da obra que eu construí, da pessoa em que eu me tornei. E eu pergunto a cada um de vocês, vocês têm orgulho da pessoa que são neste momento? São perguntas difíceis. São perguntas difíceis. A Maria José, eu tenho consciência que há certas coisas que gostaria de melhorar, mas a Maria José tem uma autoestima lá em cima. A Maria José, no outro dia, vou-vos dar um exemplo, no outro dia saiu, e eu nem sei exatamente se fiquei, acho que fiquei a trabalhar ou tive uma reunião ou qualquer coisa. E a Maria José manda Foi na quinta. Então, eu tive reunião. A dia da reunião. Manda uma fotografia e diz assim... Fotografia de quem? De ti mesmo. Dela. Ela tirou uma selfie e disse assim, eu acho a última bolacha do pacote. Eu hoje estou um espetáculo. Então é verdade. E eu disse, ok, é este tipo de atitude que tu tens de ter todos os dias. Porque é este tipo de atitude que te dá a força para tu trabalhares em ti aquilo que precisas. Portanto, é tal automotivação. A Maria José não precisou de ninguém que lhe desse um elogio. As pessoas podiam olhar para ela e dizer assim, ui, que horror, mas ninguém lhe conseguia demover da ideia de que ela era a última bolacha de pacote naquele dia. Ou seja, isso foi uma coisa que ela trabalhou também ao longo dos anos, porque possivelmente ela também levou com críticas e levou com julgamentos e com olhares indiscretos, mas nunca permitiu que isso a condicionasse e a moldasse. É verdade. E eu era uma pessoa exatamente no sentido oposto. Tudo aquilo que me diziam, os olhares e etc, eu deixava que me puxasse para baixo. Portanto, essa autoestima que eu hoje tenho foi uma coisa trabalhada, construída. Não vem dos genes, no meu ADN não tem isso. Provavelmente, se fôssemos a falar pela questão da epigenética,
eu precisaria sempre da validação externa para me sentir bem. Hoje em dia eu não preciso, eu já me sinto bem, e se vier a validação externa, eu hoje reconheço que se calhar é uma consequência do bem que eu me sinto. Percebes? Portanto, e é isto que trabalha o magnetismo pessoal, tudo isso. Se vocês estão a ouvir a minha voz neste momento, é porque provavelmente eu trabalhei estes anos todos para trabalhar isso em mim. Às vezes nem é o conteúdo. Muitas pessoas dizem, Luís, às vezes não é o conteúdo, há qualquer coisa em si. Vou-vos dar um exemplo muito prático. As pessoas da frequência da cocriação, portanto os usuários, quem é subscritor do portal, diz-me, há qualquer coisa na sua voz que me acalma de uma maneira que eu não consigo explicar. Não é aquilo que eu estou a dizer no roteiro, é só a minha voz. Porque tem a ver com o quê? Com a minha energia. E um dos rituais, e a Maria já sabe disso, antes de eu gravar uma frequência, portanto que eu tenho a narração que eu gravo num estúdio aqui em casa, eu tenho que trabalhar, e muitas vezes sim, eu hoje tinha que gravar 4 frequências. Não estou num dia para gravar frequências. Vocês, se ouvissem o áudio, nem iriam perceber nada. Mas a forma como vocês se iriam sentir seria diferente daquela que vocês se sentem. Porque a tua energia também era diferente. Exatamente. Há muitos dias, mesmo em relação, por exemplo, podcast é diferente porque nós temos esta rotina, não é? Este calendário que temos que cumprir. E por norma gravamos sempre à terça-feira. Portanto, apeteça ou não apeteça, eu tenho é que me amanhar, tenho que trabalhar em mim para que o podcast corra bem. Mas muitas vezes nós nem temos tema. Muitas vezes, como hoje, por exemplo, eu nem sei exatamente que título vou dar a este episódio. Portanto, para vocês verem que isto é tudo o mais genuíno possível. E isto tudo originado a partir do ponto em que pessoas que se inibem de se mostrar perante o palco da vida, no seu melhor, que se inibem de partilhar aquilo que está a funcionar na vida delas, que têm receio de mostrar processos que estão a passar, com vergonha dos outros, com medo de críticas, só estão a manter-se reféns no sítio onde não querem estar. Ok? A partir do momento em que vocês não abrem a boca, se abrem ao mundo, não é propositadamente andarem a fazer publicações nas redes sociais, não é nada disso. Mas se alguém vos pergunta, vocês não terem medo de expressar a vossa opinião. Garanto-vos que começam a entrar pessoas novas na vossa vida, as circunstâncias começam a mudar, os problemas diminuem de intensidade ou desaparecem, porque vocês mudaram a vossa vibração, mudaram o vosso alinhamento. Como é que é possível uma coisa tão que parece que não tem influência nenhuma influenciar tanto, e vocês só quando derem esse salto de fé, quando mudarem essa postura, é que depois um dia mais tarde dizem assim, porquê é que eu não fiz isto antes? Porque é quando andei aqui um bocadinho tipo a tremer com medo. Não tenham medo, mesmo que errem, não tenham medo, porque é assim, há uma coisa fantástica em relação ao erro, é uma coisa que acontece 100% das vezes, só erra quem tenta. Quem não tenta nunca vai errar, mas também nunca vai vencer. Eu hoje digo-vos com orgulho, eu todos os anos erro vezes e vezes sem conta. Ou seja, todos os anos eu trabalho, experimento coisas novas e etc. e ganho uma coisa chamada sabedoria. Porque todos os erros que eu cometo trazem grandiosas lições. Eu acho que o grande conhecimento que eu tenho neste momento e aquilo que me torna a pessoa que eu sou, a tal pessoa que olha em frente ao espelho e que se orgulha do que vê, foi precisamente por ter errado tanto. Aliás, ainda no outro dia estivemos a fazer uma retrospectiva, mesmo em termos comerciais e de marketing, etc. Grandes erros que eu cometi, porque eu nunca obedeci ao padrão normal do marketing. Vocês já sabem que eu sou completamente fora. Aliás, tenho muitas empresas, aliás, que entram em contacto comigo, querem fazer avaliações ao meu negócio e tudo isso, e que me dão dicas, etc. E eu muitas vezes penso, não no sentido, mais uma vez, de arrogância, mas dizer assim, o que tu estás a dizer já passou por mim há 3 anos. Ou seja, o insight que achas que me estás a dar, eu já testei vezes e vezes sem conta e não funciona nada daquilo que tu estás a dizer. Tu estás a obedecer a um padrão em que estás a pôr toda a gente no mesmo saco e toda a gente tem que seguir as mesmas regras. E não é assim. Aquilo que funciona para mim não é o que funciona para os outros. Exatamente. E aquilo que funciona para a maioria, como eu não faço parte da maioria, não se aplica a mim e não tem resultados comigo. Temos várias batalhas até com a minha equipe. O Pedro já aprendeu, que é a pessoa que é responsável pela parte do suporte, o Pedro já aprendeu a não vir com grandes estratégias daquilo que os gurus do marketing falam.
Porque já tenho como experiência que já trabalhamos, vai fazer para aí 3 anos. 3 ou 4? 2013. Não. 13? 2023. 23? Vai fazer... Nós começamos em setembro, portanto este ano vai fazer 3 anos. No início ele vinha, Luís, porque é assim que normalmente funciona e etc. O Pedro hoje em dia percebeu que a intuição é muito mais importante que qualquer estratégia de marketing. Porque nós às vezes tentamos um caminho completamente inexplorado que traz resultados fantásticos e às vezes vamos fazer tudo como manda o manual e ficamos a olhar e tipo, e agora? Não é? Portanto, muitas vezes é por aí. Portanto, resumo deste episódio. Não tenham medo de expressar a vossa opinião. Espero... Já estamos 1 hora. Mais de 1 hora. Espero muito sinceramente, aliás, esperamos muito honestamente, que a partir de hoje, que o espaço dos comentários no YouTube e que no Spotify comece a estar recheado. Zé, se estás na dúvida, eu também estou na dúvida, mas também estou com a esperança de que isto vos tenha inspirado. E se começar a haver mais comentários, mas comentários construtivos em que vocês dão a vossa opinião, mesmo que não concordem com Exato, não é preciso concordar. Não é? Isso para mim vai-me deixar extremamente feliz e vai-me deixar também com a esperança de que mais pessoas estão no caminho do crescimento, no caminho da prosperidade, do desabrochar. Porque todos nós nascemos para viver uma vida extraordinária, cada um à sua maneira, segundo aquilo que é os seus padrões, aquilo que são os seus objetivos. Não é para termos todos o mesmo patamar, ok? Cada um à sua maneira. Nós hoje estamos muito bem aqui, se calhar há 5 anos atrás, se calhar não era nada daquilo que eram os nossos horizontes. O tipo de vida que a gente tem hoje, certo? Eu acho que nem... Nada. Nem nos passava pela cabeça. Nada. E hoje, a vida mostrou-nos que era a coisa certa para nós. Nós andamos a procurar nos sítios errados. A tentar alcançar patamares que não nos iriam dizer nada. Zero. Ia ser uma vida vazia. Apenas para corresponder àquilo que era o padrão da sociedade. E nós queremos, aliás, a Maria José é tudo menos o padrão da sociedade. Eu tenho que ser um meio termo. Porque, obviamente, primeiro eu tenho que cativar as pessoas. Entendam isto. Eu tenho que cativar as pessoas e não pode ser de uma forma extremamente agressiva, como ela às vezes quer que eu seja. Não é? Ela quer que eu seja tipo a partir louça todos os dias. Não. Eu tenho que ser o adulto na sala e tenho que perceber que há pessoas que não estão preparadas para ouvir as coisas de uma forma tão visceral. Explosiva. Não é explosiva, é visceral. Tão nua. Portanto, eu tenho que utilizar aqui alguma contenção, subtileza, educação, para conseguir cativar e a pessoa sentir-se confortável para que depois eu possa ajudá-la. Porque caso contrário é uma coisa muito choque. E até para mim, quando eu andei no meu processo de libertação mental em 2021, até para mim era choque, eu já estava habituado aos conceitos. Ok? Mas é engraçado que quando as pessoas vêm cá fazer o experience, nós no fim costumamos perguntar o que é que acharam, não é? Se imaginavam que fosse assim, ou se diferente. A expectativa, se não, pronto. se gostou, se não gostou. E então, normalmente não, a resposta é unânime, foi sempre unânime. Tinham curiosidade em ver-nos ao vivo e em ver também como é que nós... A nossa dinâmica. Não, em ver como é que nós reagimos ao vivo e a cores, tipo, sendo tão diferentes um do outro. O que, efetivamente, se passa no dia. É igual ao que nós temos. Nós no dia, portanto, andamos por aqui, depois chega a hora do almoço, almoçamos ou 3 ou 5 ou 4, que é um casal ou uma pessoa. E depois o Luís ajuda, ou faz isto ou faz aquilo, e se eu tiver que dizer, não Luís, não faças, é uma vida perfeitamente... Eles acham um piadão, as pessoas ficam completamente... Entendam o seguinte. Dizer mesmo que a gente vê no podcast, ai meu Deus, é igualzinho, a Maria José querer falar, o Luís a não deixar, ou a pôr travão... Sabem que é assim, Mas é. no experience especificamente não há encenações. Aqui também não. Por isso, exatamente, por isso é que nós fazemos uma entrevista para percebermos se as pessoas estão nesse alinhamento. Não é toda a gente, por isso é que é uma pré-inscrição no Experience Day. Pois, tem que haver. Não é a pessoa chega, inscreve-se, paga e vem. Não é nada disso. Tem que haver uma conversa, tem que haver uma triagem, aquilo que nós chamamos na conversa
corporativa, uma qualificação do lead. Ou seja, a pessoa tem interesse, mas temos que qualificá-lo. É a pessoa certa? Ou é uma pessoa que está à espera de uma coisa que nós depois não entregamos? Pois, claro. Porque vejam bem, continua a ser nós abrirmos a porta da nossa casa, da nossa intimidade. É uma coisa muito séria. Nós ainda hoje temos amigos que dizem, eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Graças a Deus, o universo e tudo isso, temos tido sempre pessoas alinhadas. E pessoas muito, muito, muito respeitosas, muito educadas, mas também dispostas a ouvir e a serem ajudadas. Porque aquela pessoa que vem para o experience com muita rejeição, tipo, não, eu só vou ouvir aquilo que me interessa. A pessoa tem que vir pronta para ser desconstruída, para depois se reconstruir melhor do que o que veio. É sempre esse o princípio. Portanto, mais uma vez passamos a marca de uma hora. Passou uma hora no instante. E como vocês veem, nós ficaríamos aqui horas e horas a falar sobre estes assuntos. Pelo menos mais uma. E portanto, quem sabe se no futuro, também nos surgiu esta ideia relativamente recente, se não vai haver este tipo de conversas ao vivo, não é? Passem também a vossa opinião, se seria interessante nós termos isto. Se nós fizéssemos um podcast assim, portanto, Um podcast? Não, vamos fingir que era um podcast. Estamos os dois a falar, não é? Pronto. Se nós tivéssemos uma experiência, como se fosse mas num teatro, num anfiteatro. Num auditório. No auditório. Faria sentido faria sentido nós levarmos os santos da casa para um palco? Iriam lá? Porque eu não sei se seria bem esse o formato. Nós andamos aqui a tentar... Eu disse ao Luís, eu acho que se nós... As conversas que temos aqui, construtivas, evidente, com temas, não é com cabeça. Não. Claro. Com estrutura. Exato, com estrutura. E fizéssemos para um grupo de pessoas, ao vivo e a cores, pronto, num auditório, onde tu vais fazer agora a palestra também. Por exemplo. Por falar nisso. Que não é grande. Acho que não falei ainda sobre isto. Não, já vai tarde. Falaste. Eu devia ter falado no início do episódio. Dia 15 de março, no auditório da Loja Interativa de Turismo da Arouca, vou ter a palestra Como Realizar o Impossível. A entrada é livre, mas vocês têm que garantir os vossos bilhetes com vagas limitadas, obviamente, presencialmente na loja de turismo ou através do telefone da loja. Ou e-mail. Telefone ou presencialmente. Por e-mail é preferível. O e-mail depois eles mandam os bilhetes, mas o primeiro contacto deve ser feito por telefone ou então diretamente. Por telefone, sim. Eu não faço ideia como é que está a lotação da sala neste momento, na data de hoje, não faço a mínima ideia, mas sei que já estava meia, há relativamente pouco tempo já estava meia. Portanto, se quiserem privilegiar-me, e ela obviamente também estará lá com a vossa presença, isto é uma maneira, e esta palestra surgiu em parceria com a Câmara Municipal de Arouca, surge aqui como uma vontade de devolver à comunidade todo o bem que nos tem feito desde que nós moramos aqui nesta vila. E portanto eu quero partilhar este conteúdo muito valioso, e quem já fez esta palestra comigo, ou em Lisboa, ou em Coruche, ou no Barreiro, sabe realmente o impacto que este material tem. E mais uma vez, cada palestra é diferente, existem princípios estruturais, claro, mas depois em cada audiência eu mudo completamente o conteúdo. Só quando eu subo no palco, esta vai ser para os arouquenses. Exatamente. Obviamente que se tiver gente fora da Arouca, que eu sei que vai estar, que será feito um ajuste, mas é sempre uma tarde muito bem passada. Vocês saem muito leves, com uma visão completamente diferente da vida e sobre vocês mesmos e sobre o vosso poder, não é? Aquilo que vocês podem ou não podem, e obviamente seria um prazer conhecer-vos pessoalmente. E então digam-nos se faz sentido nós pensarmos aqui em qualquer coisa que leve os santos da casa e não fazem milagres ao vivo, porque a Maria já está a falar num palco, etc. E eu tenho aqui uma visão um bocadinho já mais evoluída, já amadureci um bocadinho esta ideia, porque eu acho que seria interessante a vossa participação. E se tivermos um auditório onde temos quase 300 pessoas, quer dizer, nós não temos infraestrutura em termos de evento para poder deixar as 300 pessoas participarem. Estás a perceber? Portanto, tem que haver aqui um híbrido entre aquilo que é uma participação em grupo da opinião e nós, num palco. Portanto, eu não sei. Estamos aqui a tentar raciocinar de que forma é que nós conseguiríamos fazer isso, mas eu sei que há gente que gostaria de participar. Quem sabe, se em breve termos novidades. Vamos aqui borbulhar. Primeiro temos de saber se há alguém que queira.
primeiras pessoas que têm que querer somos nós. E comentar a dizer eu quero, não fica mal. Exatamente. Mas vejam bem aqui a mudança de atitude. As primeiras pessoas a querer temos que ser nós. E depois nós criarmos uma coisa que esteja alinhada e a partir do momento em que a coisa esteja bem formatada e que agregue valor, as pessoas que irão participar aparecem. Pois. Estás a perceber? Portanto, se eu estivesse à espera... As pessoas a fazerem projetos, perguntas, não é? É isso. Era giro. Se eu estivesse em tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida, não é só na parte de desenvolvimento pessoal, à espera que alguém me pedisse para eu fazer, eu não tinha tirado nenhum projeto de papel. Porque tudo aquilo que eu produzi, vocês não sabiam que precisavam. Certo? Portanto, estamos aqui a formatar esta ideia, uma coisa que ainda está, é argila para já sem forma, mas já está a começar a ficar um bocadinho, já não é completamente só pó e água, já está a começar a ter aqui uma forma meio abstrata para já, mas poderia ser uma coisa interessante. Vamos ver o que é que esta reflexão vai trazer de ideia. Se tiverem sugestões de como é que poderia ser, ficamos abertos a elas, obviamente. Talvez uma primeira iniciativa aqui em Arouca, é o que eu acho que faz sentido. Eu também acho que faz sentido. Pronto, digam-nos o que é que pensam, e obviamente que a primeira experiência será para testar, e podemos amadurecer, obviamente, mas seria uma coisa que nos daria imenso prazer, nós fazermos este tipo de interação ao vivo com vocês, ver as vossas reações, olho no olho, não é? Saber também a vossa opinião, partilharmos também... Aí já podem comentar à vontade. Pois, mas aí tem mesmo que comentar, senão a experiência não existe. Bem, ficamos por aqui esta semana. Eu volto para a semana com a frequência da cocriação. A Maria José volta daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, e não 15. Mudarmos aqui o mindset, com mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa imensa gratidão pela vossa audiência, e agora é que vamos ver elas. Vamos ver esses comentáriozinhos a partir de quinta-feira. Eu quero ver se há mudança de atitude ou não há mudança de atitude. Bora. Está bem? Um forte abraço, uma semana abençoada a todos. Uma boa semana para todos.